Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas sobre o asfalto já brilhante da pequena cidade de Springfield, dificultando a direção. Omar Al-Khalid, um jovem árabe de olhar calmo, porém determinado, dirigia com cuidado para casa após um longo dia de trabalho. De repente um carro surgiu em alta velocidade e colidiu violentamente contra seu veículo. O impacto foi brutal. A lataria amassou, os vidros se estilhaçaram e Omar foi arremessado contra o banco, gravemente ferido. Poucos minutos depois, as sirenes soaram. Transeuntes em pânico se aglomeraram ao redor do local. Um policial, James McCarthy, chegou em alta velocidade, com uma atitude arrogante e um olhar suspeito. Ele se aproximou de Omar, que lutava para respirar e falar devido à dor. Sem sequer tentar avaliar a situação, McCarthy dispara as palavras como se fossem uma frase. Árabe sujo, o que você está fazendo aqui? Omar, em estado de choque, tenta responder, mas a dor o sufoca. O racismo de McCarthy é tão impactante quanto o próprio acidente. As testemunhas permanecem em silêncio, algumas por medo, outras por raiva contida, incapazes de acreditar que um policial pudesse agir dessa forma em meio a uma emergência médica. O coração de Omar está acelerado, não só por causa dos ferimentos, mas também pela humilhação. Ele percebe que o que pensava ser um simples acidente de carro está se transformando em um confronto moral e social, cuja dimensão ele ainda desconhece. Enquanto é transportado para o hospital, sua mente oscila entre dor, raiva e medo. Ele ainda não sabe que sua influente e respeitada família descobrirá o ato racista do policial e que esse momento marcará o início de uma inesperada reviravolta para toda a comunidade. Omar Al-Khalid jazia na maca, o corpo dolorido e coberto de sangue seco. Cada respiração era um esforço. Ao seu redor, a agitação do hospital contrastava fortemente com o silêncio que sentia dentro de si. Enfermeiras se movimentavam, máquinas emitiam bips, mas apenas um rosto permanecia em sua mente, o de James McCarthy, o policial racista que o insultara no local do acidente. A doutora Emily Thompson, uma jovem médica com um olhar firme, porém compassivo, ajoelhou-se ao lado dele para examinar seus ferimentos. Senhor Al-Khalid, o senhor está em segurança agora. Vamos estabilizar suas fraturas e verificar seus outros ferimentos. O senhor teve muita sorte de os serviços de emergência terem chegado rapidamente. Omar tentou responder, mas a dor o impedia de falar com clareza. Ele simplesmente olhou para ela, grato por sua presença. Poucos minutos depois, McCarthy entrou na sala com um ar arrogante. Ele segurava um caderno e uma caneta, como se estivesse anotando fatos insignificantes enquanto a vida de Omar estava em risco. Bem, então, você estava no processo de... Ele começou, mas parou ao ver o olhar penetrante de Omar. Omar, apesar de sua fraqueza, olhou fixamente para ele e murmurou. Você não tem ideia de quem eu sou. McCarthy zombou, incapaz de perceber a gravidade de sua própria atitude. Não importa quem você seja. Você é apenas um árabe que sofreu um acidente. Naquele exato momento Faisal Al-Khalid, pai de Omar e respeitado filantropo da cidade, irrompeu na sala. Seu rosto, geralmente calmo e sereno, estava tomado pela raiva. Agente McCarthy, o senhor insultou meu filho? Perguntou ele com voz gélida. O policial gaguejou, pego de surpresa, sem conseguir encontrar uma resposta adequada. Pela primeira vez, sentiu genuína preocupação. Emily interveio com firmeza. Este não é o momento para preconceito. Vocês estão aqui para proteger e ajudar, não para humilhar uma vítima. Faisal então voltou sua atenção para o filho, que tentava respirar apesar da dor. Omar, vamos garantir que a justiça seja feita. Você não está sozinho. O policial recuou um pouco, percebendo que aquele incidente mudaria sua vida e que as palavras que havia proferido lhe custariam caro. Entretanto, Omar sentia uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela humilhação que sofrerá, alívio ao ver seu pai e o médico defenderem sua dignidade. Em sua mente, ele já sabia que aquele simples acidente desencadearia uma série de eventos que não deixariam ninguém indiferente. Os dias seguintes no hospital foram uma mistura de dor, cuidados intensivos e tensão palpável. Omar foi submetido a exames, radiografias e tratamentos constantes, mas sua mente estava obcecada com o que havia vivenciado no local do acidente. A humilhação infligida pelo policial McCarthy continuava a assombrá-lo. Enquanto isso, o departamento de polícia conduzia sua investigação. McCarthy, obrigado a redigir um relatório detalhado, estava visivelmente nervoso. Seus superiores, informados das queixas das testemunhas, começavam a questionar sua conduta.
Rumores se espalhavam rapidamente, um policial havia insultado uma vítima gravemente ferida, e a comunidade exigia respostas. Certa manhã, a situação tomou um rumo inesperado. Faisal Al-Khalid, pai de Omar, chegou ao hospital acompanhado de seu assistente pessoal e de vários membros influentes da comunidade. Faisal não era apenas um empresário de sucesso, ele também era um filantropo, conhecido por seu trabalho beneficente e projetos sociais por toda a cidade. A notícia da identidade de seu filho causou grande comoção no departamento de polícia. Faisal dirigiu-se diretamente a McCarthy, com uma voz calma mas incisiva. Agente McCarthy, você ousou insultar meu filho gravemente ferido. Você sabe com quem está falando? O policial empalideceu e começou a gaguejar. Eu não sabia. Você deveria saber que toda pessoa merece respeito e dignidade, independentemente de sua origem, respondeu Faisal, com os olhos ardendo de intensidade. A presença da família Al-Khalid e de testemunhas influentes obrigou o departamento a agir rapidamente. Os superiores de McCarthy o convocaram para uma audiência disciplinar. O racismo que ele demonstrara no local do acidente não estava mais sendo ignorado. Entretanto, apesar dos ferimentos, Omar sentiu uma renovada esperança. Ele compreendeu que seu pai e sua família não só protegeriam seus direitos, como também garantiriam que a justiça fosse feita. Não se tratava mais de um simples acidente de carro, agora era uma luta contra a humilhação, o racismo e a injustiça. Emily, a médica, observava a cena com uma mistura de satisfação e preocupação. Ela sabia que esse caso desencadearia uma reação em cadeia por toda a cidade. As imagens, os depoimentos e a verdade sobre a identidade de Omar colocariam McCarthy numa posição em que ele não poderia mais ignorar seus atos. Essa revelação transformou a dinâmica da história. O que havia começado como um simples acidente tornou-se um confronto moral e social, onde a dignidade e a justiça triunfariam sobre a arrogância e o ódio. Nos dias que se seguiram, o departamento de polícia não pôde mais ignorar o incidente. Testemunhas filmaram a cena do acidente, e os vídeos já circulavam nas redes sociais. A cidade inteira estava em polvorosa. Um policial havia insultado gravemente uma vítima árabe ferida em um acidente. E a influente família Al-Khalid acabará de ser revelada. McCarthy, que antes demonstrava arrogância e superioridade, começou a sentir medo e dúvida. Seus superiores o convocaram diversas vezes para entrevistas disciplinares. Cada encontro o confrontava com seus próprios preconceitos e com a extensão de suas ações. No hospital, Omar continuou sua recuperação com uma mistura de dor e determinação. Ele mal conseguia andar, mas cada visita de seu pai, de sua família e da doutora Emily Thompson lhe dava forças para perseverar. Emily, ao ver seu estado, disse-lhe: Omar, você é mais forte do que pensa. O que você está passando não está certo, mas vamos garantir que a justiça seja feita. Faisal, por sua vez, resolveu agir por conta própria. Ele organizou uma reunião com autoridades do departamento de polícia e alguns representantes da comunidade. Seu objetivo era claro: responsabilizar McCarthy por seu comportamento. Durante a reunião, McCarthy tentou se justificar. Eu não sabia quem. Eu não queria. Faisal o interrompeu num tom gélido. Você insultou um ser humano que sofre, sem qualquer consideração pela sua dignidade. Não se trata de quem ele é ou de onde vem. Trata-se de moralidade e justiça. Os colegas de McCarthy, alguns surpresos, outros furiosos, entenderam que o homem arrogante que pensava poder agir com impunidade agora enfrentava uma pressão imensa. Os depoimentos, as provas e a indignação pública tornavam qualquer desculpa impossível. Esse confronto marcou uma virada. McCarthy compreendeu pela primeira vez a gravidade de seus atos. Sua arrogância deu lugar ao medo, e a humilhação que infligiu a Omar voltaria para assombrá-lo. A justiça finalmente parecia prestes a prevalecer. Mas Omar sabia que aquele era apenas o começo de uma luta maior para que o respeito e a dignidade fossem reconhecidos para todos. A tensão na cidade estava no auge. A mídia local e nacional havia noticiado o caso. Um policial havia insultado uma vítima árabe gravemente ferida. E a influência da família Al-Khalid acabará de revelar a extensão da injustiça. McCarthy sabia que sua carreira e reputação estavam em jogo. O departamento de polícia tomou medidas decisivas. McCarthy foi imediatamente suspenso e intimado para uma audiência disciplinar formal. Testemunhas foram ouvidas e gravações em vídeo do incidente e dos insultos proferidos foram apresentadas. O policial tentou se defender, mas cada palavra soou vazia diante das evidências e da indignação da comunidade. Enquanto isso, Omar continuava sua reabilitação. Cada movimento era doloroso, mas ele sentia um alívio.
Seu pai, Faisal, e a doutora Emily estavam ao seu lado, encorajando-o a se manter forte e a ter fé na justiça. Na audiência, o veredicto foi claro e inequívoco. McCarthy foi obrigado a passar por um programa obrigatório de reeducação sobre diversidade e respeito às vítimas, a enfrentar uma punição severa e a ter uma avaliação oficial de sua conduta registrada em seu dossiê. Toda a cidade, testemunhando o caso, entendeu que nenhum ato racista ficaria impune. Apesar dos ferimentos, Omar sentia uma mistura de alívio e orgulho. Ele havia sido humilhado, ferido e desprezado, mas recuperara sua dignidade graças à sua família e à solidariedade daqueles que o cercavam. A comunidade árabe e todos que acompanharam o caso viam nele um símbolo de coragem e resiliência. Nas semanas seguintes, Omar decidiu dedicar parte de sua energia a conscientizar as pessoas sobre tolerância e respeito, usando sua experiência para educar e inspirar. McCarthy, por sua vez, aprendeu da maneira mais difícil que o racismo e a arrogância sempre deixam marcas e que nenhum status ou autoridade protege contra a injustiça moral. E assim terminou a história. Um acidente que poderia ter sido apenas um momento trágico tornou-se o catalisador para uma lição universal sobre dignidade, respeito e o poder da justiça diante da injustiça. Apesar da dor e da humilhação, Omar emergiu mais forte e determinado do que nunca.